notificação aí já já. Pronto. Então, vamos lá. Clarice, confirma para mim o seu nome completo, por favor. Clarice Paulino dos Santos Brizola. Clarice, eu vou ler o termo aqui de autorização de uso de imagem, tá bom? Que a gente costuma ler em todas as conversas. Você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim, com certeza. Caso algum material seja feito, então, com partes desta entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com, solicitar a retirada, não precisa sequer justificar os seus motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Ok. Então, eu vou pedir para você começar se apresentando, falando a sua idade, onde você mora, se você é casada, se tem filhos. Então, eu moro na cidade de Capão Bonito, estado de São Paulo. Sou casada há 30 anos e tenho uma filha com 29. Tá. E qual que é a sua profissão? A minha profissão, eu trabalho em uma casa paroquial com os padres aqui da minha cidade. Você sempre trabalhou ou nessa área? Como é que é? Antes você tinha alguma outra profissão, agregou? Como é que é? Não, toda a vida eu trabalhei sendo dona de casa mesmo, assim, serviço doméstico. Sempre trabalhei doméstica, nunca procurei outros meios, porque eu tinha minha filha pequena, então daí eu queria dar o melhor para ela, e daí ela fez a faculdade, daí eu dei tudo para ela e deixei eu por último, né? Daí até que hoje, né, daí que eu me lançando também para o terapeuta, porque é maravilhoso, não tem, depois que se entra, não tem como se voltar para trás nunca mais, né? É uma coisa assim que você achou o seu caminho. Que legal. E como é que você conheceu, então, né, as plantas? Como é que você tomou o gostinho pelo uso das plantas? Então, toda a vida eu já gostei muito das plantas. Toda a vida eu gostei do que é mais natural. Minha mãe, ela tratava a gente já, né? Não sabia as dosagens, não sabia nada, mas ela já tratava a gente com coisas naturais. A minha mãe sempre foi dessas, de dar chazinho, mas era tudo sem saber dose, sem saber como fazer, né? Mas funcionava, então, mesmo assim funcionava, né? Isso que é interessante. E eu nunca fui de poder tomar alopático, porque cada vez que eu tomava alopático, em vez de fazer algum efeito bom, era só efeito mal. E minha filha, aparecido com uma história que sempre o Daniel fala, né, conta da filhinha dele, e a minha filha também teve essas doenças respiratórias e muitas vezes ia para o hospital, eu quase perdi minha filha, e até que veio a homeopatia, né? Aí eu falei com o doutor que eu ia tratar ela com homeopatia, ele falou, você está louca? Você vai matar sua filha? Eu falei, assim, matando minha filha, eu estou dando esses antibióticos. E ó, nem olhei para trás a hora que passei para aquela porta. Aí eu comecei a tratar ela com homeopatia, até desde lá então que eu falei assim, não, as coisas estão tudo errado, eu tenho que ir para o natural, mas a gente não sabia, né? Há 30 anos atrás, o que eu sabia da dosagem? Não sabia mais, só nessa... Daí que vim conhecer o Daniel, quando eu comecei com sangramento. E eu comecei a procurar vídeos no YouTube. E procura uma coisa e procura outra, procura uma coisa e outra. Aí, de repente, me surge o Daniel. Eu pensei, ué, mas esse cara parece que tá falando a verdade. Porque os outros não eram assim uma coisa... Eu já tinha feito um chá aqui, outro lá, nada adiantava. Médico
Passei vários e vários ginecologistas, ninguém resolveu meu problema. Aí, passando assim, encontrei Daniel. Ele falando do quitoco, da erva de São João, amora e artemisia. Essas 4 plantinhas. Aí entrei em contato, disse que não tinha mais a tintura, ele não fazia mais. Eu falei assim, não é possível, ele está de brincadeira comigo, está de brincadeira com a minha cara, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Daí, de repente, já estava lá para fazer o curso do APS 100%. Não pensei 2 vezes em saber o que tinha lá, porque não tinha. Eu peguei, me inscrevi no curso, eu falei, estou ficando louca mesmo, doida. Já me inscrevi no curso, já comecei a fazer o curso. Mas só que na época, assim, para mim não resolveu muita coisa, porque eu acho que eu estava meio limitada e não fiz o trabalho que era necessário fazer comigo, né, as dosagens, tudo ali. Eu acho que eu falhei comigo. E eu fui só piorando, não tive uma melhora. Eu me lembro que eu fiz um banho de picão preto, né, um banho de assento, acabou o sangramento, cessou. Falei, é aí o caminho. Mas eu acho que me apavorei naquela época e não consegui fazer o tratamento necessário e acabei tendo que fazer uma cirurgia, né? Eu tive que fazer a esterectomia total. Mas daí, depois disso, eu comecei a fazer Isso fiz foi o tratamento. quando você começou o curso, que você fez esse tratamento, foi em que ano? 2019? Foi 2018, 2019, por ali. Daí eu tive que... Daí depois da cirurgia, pós-cirurgia, daí eu avancei, daí eu senti firmeza do que eu fiz. Porque eu me tratei com as plantas pós-cirúrgico. Nossa, é maravilhoso. Não precisei usar um antibiótico, nada. Tirei tudo, falei assim, pronto. Nunca mais eu quero ver plantas, nunca mais eu quero ver alopático na minha frente, na minha vida. Então foi aí a minha libertação total mesmo, né? Sem precisar usar mais nada nem para dor de cabeça, nem para dor de nada. E qual foi a sua motivação para fazer o Terapeutas? A minha motivação, porque eu tive muitos resultados como APS, né? Como aluna APS, tive muitos resultados. Resultados, assim, maravilhosos. Então, daí eu falei assim, acho que está na hora, eu preciso tomar coragem, né? Para me poder tratar dos outros também, não deixar isso somente nessa margem só para mim. Eu tenho que levar, sair, né? E todas as pessoas que eu cuidei, que eu ajudei, não cobrei nada. Nem mesmo assim, as cinturas, nada, eu cobrei tudo sempre doando o que eu sabia, acho que para ter essa firmeza mesmo que eu posso. Eu sei que eu tenho capacidade de fazer. Daí que falei assim, então agora é a hora. Daí eu entrei no terapeuta 4 e eu não consegui terminar, né? Porque vieram muita coisa, veio a separação, aí eu tentando reconectar tudo, as coisas em mim, então não foi o momento, tive que deixar para lá. Mas agora eu estou mais firme, né? Que eu tive que fazer terapia, tive que fazer um monte de coisa, então agora eu estou sentindo mais forte, com mais força dentro de mim, né? Então agora... E quando você fez o APS, você já conseguiu conquistar alguns resultados, já conseguiu ajudar algumas pessoas? Sim, já tive Você muitos tinha, resultados. e você tinha alguma insegurança naquela época que você conseguiu ter mais segurança com o terapeutas? Então eu tive bastante insegurança, desde fazer um suco. Foi um suco para o meu pai, que ele estava hospitalizado, e a minha irmã falava, porque o pai está internado, o pai está internado, o pai está com isso, o pai está com aquilo.
falava assim para ela, vai lá, faz um suco com chuchu, com limão e com gengibre, tá para ele que vai passar, ele vai sair do hospital, não precisa hospitalizar o pai, pelo amor de Deus. E ela não ouvia, né? Daí eu não podia ir porque é bem longinho, peguei e fui. Fui até casa, até o hospital, né, de Itapetininga. Eu moro em Capão Bonito e fui até o hospital de Itapetininga. Isso foi num domingo. Falei, vou passar o dia com meu pai. Aí cheguei lá, o médico já chegou e falou assim, viu, eu vou dar alta para o seu pai. Eu falei assim, mas minha irmã, e agora? Minha irmã vai me fuzilar de dar alta para o pai, porque ela falou que não era para deixar o pai sair, mas por que manter o pai dentro do hospital, meu Deus? Aí liguei para outra minha irmã e falei assim, viu, corre na quitanda aí, porque em Itapetininga eu não conheço quase nada. Corre aí, compra para mim chuchu, compra para mim um gengibre e limão. Leva na sua casa que eu vou fazer um suco pro pai, que nós já estamos indo para sua casa. Fomos até a casa dela, cheguei lá, muito insegura. Imagina, dar um suco, fiquei insegura, fiquei. Quer dizer, vai que acontece alguma coisa com meu pai, e a responsabilidade em cima de mim. Peguei aquele copo de suco, dei para ele e vim embora. Falei assim, pai, agora eu tenho que ir embora, porque eu tenho que trabalhar. Aí vim embora. Acabei de chegar em casa, aqui 1 hora e pouco, de Itapetininga até a minha casa. Acabei de chegar em casa, ele ligando para mim. Eu tô com uma fome, que você não tem noção, a fome que eu tô com ele. Daí eu falei assim, mas cadê a Claudete? Ela não tá aqui. Eu tô sozinha aqui na casa. Falei, meu Deus do céu, olha a minha responsabilidade, deixar meu pai sozinho, não deixar nada para ele comer. Daí, de repente, minha mãe chegou e ela falou assim, o que você fez pro seu pai? Ele tá bom. Eu falei, eu não fiz nada, só foi um suco. Eu falei assim, meu Deus, isso resolve, isso é verdade. Então, você tem que ter a realidade que realmente isso é verdade. Um suco, um simples suco, resolveu e meu pai conseguiu sair do hospital. E até hoje, qualquer coisa lá, ele diz, viu, eu tô sentindo isso. Viu, você tem alguma coisa para mim? Que legal. Você continua seguindo, né, dando os tratamentos para ele certinho. Que legal. É E um pouco difícil, porque ele é idoso, então fica difícil para você dar certinho para ele seguir a regra, né? Daí ele também tem diabetes agora, daí ele tem mais coisas, mas eu tento, assim, ir cuidando dele à distância mesmo, mas ele é muito difícil de lidar. Ele e, poderia ter resultado melhor. é, e quando você se inscreveu, então, para fazer o terapeuta, era, além de aprimorar o seu conhecimento, era para ter também uma outra carreira profissional, para complementar sua Sim, renda? Qual que é a sua sim, vontade, assim, de... sim, a minha vontade é complementar realmente a minha renda. E me lançar, né, para coisa diferente, porque coisa que eu nunca fiz, né, foi toda a vida só trabalhando de uma forma, então daí surgiu essa vontade, né, de estar se lançando para ajudar, para dar qualidade de vida às outras pessoas também, assim como eu encontrei qualidade de vida para mim, coisa que nos meus 51 anos achei, né, muitas pessoas falavam assim, ai, porque daí você vai ficando velho. Eu não acho que eu acho que estou na minha melhor idade hoje, porque hoje eu sei cuidar de mim, né? Então, para mim isso é libertador. Uhum. E como que você identifica, assim, o que mudou, né, do curso do APS para o terapeuta? Ah, o entendimento. Ali é onde o Daniel coloca mais profundo, né? Uhum. Vai mais profundo, onde ele coloca como o corpo humano funciona, os funcionamentos. Então tem abriu mais a mente, com certeza. Uhum. Dá mais segurança,
ali uma dose de ataque, apesar que umas doses ali, né, que ele fala ali, eu já colocava sem saber, eu já tinha colocado, já tinha feito. Falei assim, então estou no caminho certo. Esse é a realidade que estou andando realmente no caminho certo. Uhum. E você já está tratando algumas pessoas da sua família, né? Você mencionou seu pai, Isso. mas entre essas pessoas, né, que você vem tratando, você já consegue fazer anamnese, fazer ali Sim. Já consegue? Sim, já fiz anamnese aqui do padre mesmo que eu trabalho, já fiz anamnese de uma outra senhora lá que está com o fígado gorduroso, do meu esposo também, que já fiz anamnese, que ele também já teve resultado, né, porque teve que fazer a anamnese, porque senão não ia conseguir tratar ele, que o médico tinha dado, né, 30 dias de vida para ele. Se ele não fizesse o tratamento, até que o médico falou para ele, o que você fez? Porque você não tinha mais esperança não, homem. Qual que era a doença dele? O dele era o fígado gorduroso também. Fígado gorduroso. E aí ele estava tomando remédio? Ele bebia muito, né? Então, ele, desde os 12 anos dele, ele bebia. E ele foi afundando, a saúde dele foi cada vez pior, cada vez pior. E conforme a idade vai avançando, vai ficando cada vez pior, né? E ele toma muita medicação alopática, muita, 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 muita. Ele pega de pirona, ele já nem contava as gotas, ele só apertava ali dentro do copo d'água e não dava ver. E eu falando para ele, não faz isso, você está acabando com a sua saúde, você está acabando com a sua vida, você está acabando com a sua família, falando, e ele não estava nem aí. Até que chegou esse ponto. Daí ele foi no médico, ele falava que era o rim. Falava assim, não é o fígado, né? É o rim. Aí eu falei assim, viu, meu diagnóstico estava corretíssimo. Aí ele fez os exames, deu tudo alterado, tudo muito alto. Triglicérides, colesterol, a pressão muito alta, tudo, tudo, tudo muito alto. Daí eu comecei, daí ele falou assim, você me ajuda, agora eu quero sua ajuda. Daí eu comecei a fiz a anamnese dele, dele a ansiedade, ele ia procurar na bebida, né, o auxílio para preencher o vazio dele, mas na realidade não era, né, nada disso. Aí eu comecei com umas plantas tratando a ansiedade, aí fui tratando também, colocando, né, as plantas certas para o fígado. E assim ele já faz 2 anos que Mas ele tá bem agora. e aí nos últimos resultados, depois ele foi os últimos exames que ele foi fazendo, quais eram os resultados assim? A gordura diminuiu? Voltou quase normal. Olha que legal. Voltou quase normal. Que foi usei lá o cardo mariano, usei a erva botão, picão preto. Então foi essas plantas que fui usando e alimentação. Completamente alimentação, exercício físico. Foi um arrastão na vida dele. Hoje ele está uma nova pessoa. Legal. E esses atendimentos que você fez, né, para pessoas próximas, você chegou a cobrar? Não, nessas pessoas próximas também não cheguei a cobrar. Eu senti assim, aquela coisa assim, ai, mas cobrar, será que é justo? E o Daniel sempre fala, né, que é justo, é o seu trabalho, é a sua pesquisa, é tudo que você coloca. Mas eu achava assim, ai, mas eu acho que não é o momento de cobrar, não é não sei o quê.
Aí todas as pessoas que eu falava de cobrar não queriam nem fazer mais a anamnese, não queriam nem fazer mais o tratamento. É assim, é um desafio muito grande que a gente enfrenta, porque não acredito Uhum. ali nas plantas que, ai, será que faz efeito? Será que não? Eu falei assim, se vocês não experimentar, você nunca vai saber. Uhum. Mas quando você concluir o curso, você pretende já começar a cobrar pelos seus atendimentos? Como é que você planeja? Sim, planejo já começar a cobrar. Uhum. Aí chega de graça. E você já se sente segura para fazer os atendimentos Sim, nesse momento? Já? sim, sim, sim. Depois de tudo que já fiz, tantos tratamentos que já fiz, pode jogar fora essa insegurança. Chega, Então, estou agora, pronta sim. o que que impede você de já começar a atender e a cobrar? É terminar o curso e obter a carteirinha? Sim, sim. Tá, tá legal. E para você, né? Você comentou do sangramento que você teve, né? O pós-cirúrgico que você tratou com as plantas. Você conseguiu tratar outras situações, outras questões de saúde também usando as plantas em você? Sim, sim, em mim é tanto desafio em cima de mim. Foi uma extração de dente também, que eu não usei. O dentista passou vários antibióticos. Falei assim, o meu tratamento é eu que faço. Aqui só tira, só faz extração, que eu não consigo fazer isso aí. Mas o resto por minha conta. Consegui dar conta também. Uhum. Usei a terramicina, usei a erva baleeira. Aí não me lembro qual outro lá que... Daí deu uma... Eles feriram minha língua, né? Daí eu usei a rosa branca para cicatrização mais rápida e a pimenta de macaco. Foi excelente. Daí eu voltei nele lá e falei assim, meu Deus, eu não vou levar bronca agora. Ele olhou, nossa, sua cicatrização tá linda. Eu falei assim, tchau, fui embora. Que legal, que legal. E, e uma artrose também, a artrose de lombar. Essa foi feia. Eu estava travando, e eu tinha que estar amarrando, bem dizer assim, a lombar para mim poder trabalhar. Aí fui no médico, só para ter o resultado, para ver o que era, né? Porque eu até então não sabia o que era. Cheguei lá, deu, deu a guia para mim fazer uma tomografia, e ele falou assim, agora você vai lá naquela salinha ali, e nós vamos fazer uma infiltração na sua lombar para parar as suas dores, porque estou com dó de você. Falei assim, o quê? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Saí no corredor, falei assim, para mim era um corredor da morte. Verdade. Saí no corredor, olhei pela porta, a porta olhou para mim, olhei para o mocinho e falei assim, viu, o que que tá aqui? Ele falou assim, é para você fazer uma tomografia e para você tomar uma infiltração. Mas que tchanha de infiltração é esse? Eu não vou tomar nada, não. Peguei a porta e, ó, fui embora. Cheguei lá, fui lá marcar o exame para tomografia, fiz o exame da tomografia lá, daí saiu o resultado, é uma artrose de lombar. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso agora? Comecei o tratamento, fui, fui firme, eu já fazia pilates, né? Daí fiz pilates, e continuei fazendo pilates, e a fisioterapeuta me ajudando, né?
E comecei também tomando a açafrão, tomando a terramicina. Interessante que daí eu comecei a... Peguei a folha de saião e peguei, comecei a mastigar a folha de saião porque eu estava com um pouquinho de ruim no estômago. E a dor passou, a dor da lombar. Falei assim, ué, isso daí, será que não é algo mais sério do que imagino? Aí comecei, continuei, aí ainda não tinha tirado completamente o leite, não tinha tirado o açúcar completamente, o glúten. Aí eu tirei tudo, tirei 100 gomas, tirei tudo. Hoje eu tô normal, tô levando uma vida tranquila, sem dor, consigo trabalhar. Lá de vez em quando, ela diz um oi, a dorzinha lá, mas tá tranquilo. Uhum. Falei assim, não tem outro caminho, você tem que conhecer você, né? Aí eu conto os meus resultados para as pessoas. Ai, mas tirar o açúcar. Ai, mas tirar o pãozinho. Ai, mas tirar o leite. Dá para sobreviver sim. Dá. Tranquilamente. Não precisa dessas coisas, não. Uhum. Até daí meu esposo falou assim, nossa, mas você não vai comer, vou pedir um lanche. Nossa, mas você não vai comer. Assim, não me faz falta. É coisas que não me fazem falta. Depois que você descobre você, depois que você consegue ver você, você não precisa mais dessas coisas. Não. Uhum. Você sabe o seu cuidado, você sabe como. E teve mais algum caso, assim, que você se lembra de que você ajudou alguém a tratar alguma questão de saúde? A ansiedade da minha filha. Ah, Nossa, ela estava numa ansiedade muito, 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 muito forte. Por causa de casos em casa mesmo, né? Aí eu entrei, até então, né? Até que eu descobrisse, também na época era da APS ainda, eu fiz a anamnese da APS, né? E falei assim, é uma ansiedade. Aí entrei com ela como lungu e valeriana. E foi que ela tomou um bom tempo. Daí, esses dias atrás, ela falou assim para mim, mãe, não preciso mais disso. Eu tô é, bem, não preciso mais. Falei assim, nossa. que bom, que bom. E ela tem um siso. Ela tem um siso que o médico, que o dentista falou para ela, tem que extrair, mas está muito difícil de extrair esse siso. E quando ela passa por um momento muito estressante, esse siso inflama e enche o rosto dela. E ela tinha que tomar antibiótico para isso. Agora ela chega assim para mim, mãe, eu passei de novo por aquele estresse, mãe. Me socorre, mãe. Ela fala bem assim, me dopa, mãe, me dopa, me dopa. Cadê o combinho, me dopa. E é Aí você incrível, geralmente usa tintura com ela. tintura. Daí eu uso a tintura da folha de goiaba, a terramicina e a erva-paleira. Uhum. São essas três que eu uso com ela, 3 dias. Mãe, pronto, tô sozinha. Legal, legal. E como que você se sente vendo, né, esses resultados assim, em você, nas outras pessoas? Como que você se sente? Aí eu me sinto assim, agradecida a Deus, porque Deus deixou tudo para nós. Só basta nós olharmos ao nosso redor e ver as plantinhas que ela cuida de nós, né? Essas plantinhas que nos dão qualidade de vida. Nós não precisamos de outras coisas, não.
somente o natural, porque Deus deixou o natural para nós. Ele criou o mundo, criou tudo. Ele não criou a farmácia, ele não criou os alopáticos, não. Ele criou as plantas para cuidar de nós. Então, é isso que eu vejo. O amor de Deus em tudo isso, em tudo ao nosso redor, é o nosso estilo de vida, e tudo que é de ruim é a nossa escolha, né? Eu escolhi viver mal, eu escolhi daquela forma. Agora, eu não, eu escolhi viver bem, eu escolhi viver dessa forma, no mais natural possível, né? E aí as pessoas ao meu redor, eu tento conscientizar, né? Que isso é bom, aquilo não é, aquilo é. Então, eu acho que é nessa realidade, né, que eu me coloco. E com essa força de vontade de ser um terapeuta. E o que que você considera, assim, o que que é ser um terapeuta PS para você? Ser um terapeuta PS, eu acho que é tirar a mulher velha e colocar uma Clarice nova para essa jornada, né? Porque eu acho que é uma jornada que eu embarquei, que não quero voltar para trás de jeito nenhum, é só ir para frente, né? E se lançar realmente para poder dar qualidade de vida para outras pessoas, mostrar que eu consegui mudar, que as outras pessoas também conseguem mudar sim, porque nós temos dentro de nós o bem e o mal, né? Aquilo que nós alimentamos dentro de nós é aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Se eu quero ser bem, eu me alimento na parte boa. E se eu não quero ser bom, vou alimentar a parte ruim. Mas é a nossa escolha. Que todos nós temos as duas qualidades juntas, né? Depende daquilo que nós vamos alimentar no nosso dia a dia. Eu acho que é isso. E aí, o que que você espera quando você começar a trabalhar, né? Trabalhar, cobrar pelos seus atendimentos, o que que você espera no seu futuro como terapeuta? Eu acho que eu espero, assim, ter mais tempo para mim, né? Ter mais tempo para poder estudar. E eu tenho, assim, projetos, assim, em mim de poder ajudar a comunidade, né? Tem uma comunidade terapêutica, uma comunidade terapêutica de, de pessoas nas drogas, no álcool. Então, isso me toca muito para mim, para que eu possa ajudar essas pessoas, né? Possa estar indo lá, mostrando uma qualidade de vida melhor para eles. Eu acho que é isso, é essa vontade que eu tenho no meu coração dentro de mim. Legal. E o que que você diria para um verdinho, né, que está em dúvida se vale ou não vale a pena fazer o curso, participar do, do programa PF? Pare com isso. Jogue por fora. Se lance. Não pense duas vezes não, porque eu não pensei. Eu só fui. Uhum. Não, não adianta adiar, porque quanto mais a gente adia, quanto mais a gente adia a qualidade de vida da nossa família, a nossa própria qualidade de vida, né? Quanto mais a gente deixa, quanto mais a gente deixa de ir ao encontro do conhecimento, a gente cada vez fica pior. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições agora. Condições é difícil. Ninguém tem condições.
Mas aí a gente olha lá, as medicações estão muito caras. E às vezes a gente entrando, fazendo o curso, você não vai precisar mais gastar aquele dinheiro. Aquele dinheiro você pode investir no seu curso, você pode investir no seu conhecimento. Uhum. Porque do terapeuta eu pensei muito. Nossa, mas é um dinheirão. Meu Deus. Mas não me arrependo nem um minuto de ter começado, de ter feito e não conseguido finalizar. Entrei de novo e agora estou indo. Uhum. Qual foi a principal transformação que o programa PS trouxe para você? Principal transformação completamente transformada. Completamente. Sem dor, sem ansiedade. Tudo que eu preciso, eu posso cuidar de mim. Não preciso, não dependo do outro. Ah, será que dá? Será que não vai dar? Será que vou conseguir? Não é será, não. Eu vou conseguir, eu vou atrás. Então, acho que é isso. Você se sente mais empoderada? Sim, com certeza. Com certeza. E como Sou que é, toda poderosa. e como que é viver assim, mais empoderada? Mais segura? É bom demais. Eu tinha muita insegurança, eu tinha medo do futuro, tinha medo do amanhã, eu tinha medo disso, tinha medo daquilo, eu era muito cheia de medo demais. Hoje em dia não tenho mais medo. Hoje em dia eu tenho firmeza daquilo que eu vou fazer. Eu tenho segurança, eu vou fazer, eu sei que eu posso, sei que eu sou capaz de fazer. Então isso é muito bom demais. E isso se deve às plantas, ao programa mesmo da PS. Sim, com certeza. É o APS, e você tem que buscar, né? Não adianta você ficar numa coisa só o tempo todo e você não ir buscar aquilo que você precisa. Ah, eu preciso de como sempre o Daniel mesmo fala, né? Ah, eu preciso de fazer uma terapia. Claro que tem que fazer terapia. Eu preciso de algo, preciso da ajuda de alguém. Óbvio que eu vou precisar, né? Mas o tudo está em você, está nas suas mãos. A sua mudança, o seu querer está nas suas mãos. Então, basta querer. O sonho é para todos, não é só para mim, não é só para alguns, para os terapeutas que já são hoje, para os APS que já são hoje, é para aquele que está lá fora pensando, será que vou, será que não vou? É para aquele também. É para todos. O Daniel vai assistir essa nossa entrevista. Você gostaria de deixar alguma mensagem para ele? Que falar pro Daniel? Daniel transformou a minha vida, transformou a minha família, principalmente a minha filha, tanta coisa que minha filha tinha, né? A sua história tocou muito com a minha história e, olha, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão imensa pelo dom da sua vida, por tudo que você faz para nós. Eu vejo tanto carinho que você deposita nas suas lives, o quanto você desdobra para trazer novas coisas para nós e depende de nós pedir, depende de nós querer para nós tudo que você traz, né? Porque você tem esse carinho enorme, esse coraçãozão enorme. Então, gratidão, gratidão por sua vida, né? Pelo OPS, pelo terapeuta, por tudo que você tem nos dado. Gratidão imensa. E essa equipe maravilhosa que acolhe a gente, né? Isso não tem dinheiro que pague.
vai dinheiro para você fazer curso, vai tudo, vai. Mas não tem dinheiro que pague tudo isso que você entrega para nós. Você entrega muita coisa de graça para nós. Gratidão imensa. Legal. Obrigada. Tem mais alguma informação que você queira incluir, que eu não tenha perguntado? Eu acho que tem outros tratamentos aí, tem muito mais coisas, né? É do namorado da minha filha, né? Hum. Que ele tem doença de Crohn. Ele não quis fazer um tratamento totalmente, sabe? Mas ele chegou e você tem uma enxaqueca muito grande. Eu falei, você vai tomando picão preto 3 meses, depois você para, aí depois você vai tomando um dia sim, um dia não, depois você vai tomando. Ele falou assim, Clarice, eu tomei uma semana, não tenho mais enxaqueca. Você tá de brincadeira comigo, né? Então isso foi assim, e aqui do padre também que eu trabalho, ele estava com o pé arrastando um dia. Eu falei assim para ele, o que está acontecendo com o pé? Ele falou assim, faz tempo que está arrastando o meu pé, não sei o que é, o médico não descobre. Eu falei assim, vamos fazer um escalda-pés? Fui lá, peguei pimenta de macaco, erva baleeira e folha de goiaba, um punhadão assim, coloquei, fervi, coloquei o pé dele quentinho e deixei 20 minutos. 3 dias, não vi nunca mais ele arrastar o pé. Legal. Que legal. Parabéns aí, viu, pelos seus méritos, viu? Parabéns. Obrigada. Então, tá bom. Eu vou parar a gravação, tá bom? Mas não vou encerrar a chamada ainda.